Fala aí, amigos kaijus. Hoje nós vamos comentar sobre a história da organização Monarch. Aqui eu irei comentar a origem desta organização, seus membros e principais pesquisas. Não há nada melhor do que começar essa história pelo início. Tudo começou em 1898, quando o incidente USS Maine foi relatado. Aparentemente, este navio encouraçado de primeira classe americano foi derrubado por alguma criatura misteriosa. Isso foi relatado ao almirante, porém todas as autoridades locais acabaram censurando este ocorrido, dizendo que foi apenas uma sabotagem que acabou ocasionando a explosão deste navio. Porém, a real causa do ataque do USS Maine continua um mistério. Com o início da Segunda Guerra Mundial, vários navios americanos foram colocados no mar para, obviamente, guerrear. Porém, um desses navios, em 1943, o USS Lawton, foi abatido por algo misterioso. Toda a tripulação foi morta, apenas um sobrevivente relata que algo derrubou seu navio. Algo atacou e destruiu toda a embarcação, matando boa parte de seus colegas, e apenas ele sobreviveu. Obviamente, essa história também, assim como o USS Maine, foi totalmente ofuscada pelo governo, que diz que foi apenas um ataque de alguma frota inimiga. Porém, o sobrevivente afirma que foi algo, uma criatura, algo que até hoje nós não sabemos o que foi. Mas de acordo com as palavras desse sobrevivente, era algo sem racionalidade, algo selvagem, com pensamento destrutivo. Esse sobrevivente se chama Bill Randa, ou William Bill Randa. Todos consideraram então Randa como um louco, e assim ficou o seu caso. Tivemos então o início da era atômica, com a detonação da bomba de hidrogênio no projeto Manhattan, e depois, obviamente, a detonação de duas bombas em Hiroshima e Nagasaki. Após isso, meus amigos, rolou então os eventos de Godzilla Awakening, a HQ prequel de Godzilla 2014, que conta a história de Eiji Serizawa. Sim, o pai de Serizawa, o Dr. Eiichiro Serizawa, que a gente conhece lá nos filmes de Godzilla e do Monsterverse. O que acontece é que o nosso querido pai do Eziro era um dos sobreviventes, na verdade o único sobrevivente de Hiroshima. Ele conseguiu salvar seu filho, porém não sua esposa, e testemunhou que em meio à destruição havia algo no céu, uma espécie de criatura voadora fantasmagórica, algo que ficou muito na mente do nosso querido Sr. Serizawa por um bom tempo. Porém, a detonação da bomba em Hiroshima não só despertou essa criatura misteriosa, como também despertou uma outra criatura que estava atenciosamente acompanhando todo o movimento da primeira pelo mar. Essa criatura, você já sabe muito bem quem é. Após os eventos de 1946, o nosso querido Eiji Serizawa agora trabalha para a Marinha. E o seu jovem filho, o Eziro, fica com os seus avós, enquanto o pai dele trabalha com o exército para conseguir um pouco de comida na mesa e se recuperar da detonação da bomba de Hiroshima. O que acontece é que a tripulação de Eiji acaba sendo chamada para resgatar um navio americano que estava sendo atacado por alguma criatura, ou melhor, por alguma coisa que eles não sabiam o que era. Ao chegar lá, metade da tripulação já estava praticamente morta e eles descobrem que realmente se tratava de algo misterioso e estranho que eles nunca tinham visto antes. Uma criatura gigantesca insectoide chamada Shinomura. Essa criatura destrói o navio, porém Eiji Serizawa consegue resgatar uma última pessoa, um sargento chamado Lee Shaw. E não só Shinomura estava presente, como aquela criatura Godzilla estava presente no local também e acompanha Shinomura fugindo após ser atacado do navio e ido embora voando. Godzilla vai seguindo a criatura pelo mar. Após isso, nosso querido Lee Shaw, o sargento, se apresenta então como parte de uma organização que estuda e caça essas criaturas, a organização Monarch. Sim, meus amigos, Lee Shaw é ninguém mais, ninguém menos do que aquele personagem que os Russells estão interpretando lá na série da Monarch. E aí a gente vê a origem do Lee Shaw mais ou menos, né, como um agente da Monarch que foi salvo ali pela tripulação do Eiji Serizawa, o pai de Eziro Serizawa. Ou seja, foi ele que chamou o pai do Serizawa para Monarch.
A Monarch então foi fundada em 1946 pelo presidente Harry S. Tanner e foi aí designada o general Douglas MacArthur para operar aí e administrar os serviços aí da Monarch, que na época era só uma pequena equipe ali nipo-americana, né, uma união entre os americanos e os japoneses, sendo a primeira grande união entre essas duas nações aí, né, depois da guerra. E a gente vê então o nosso querido Lee Shaw e Wade Serizawa trabalhando juntos com a Monarch para caçar aquelas criaturas misteriosas, Shinomura e Godzilla. Como vocês podem ver, essa foi a origem da organização Monarch. Mas isso é só o ápice, né, cara? A gente sabe que ainda tem muito mais mistérios, experimentos, ainda tem muito mais saber o que aconteceu com o Lee Shaw, o Eiziro Serizawa, outros acidentes que aconteceram posteriormente, outras descobertas que eles fizeram, muito mais sobre Godzilla e os Titãs. Ainda tem outras coisas acontecendo, cara, e realmente é muito interessante a quantidade de informações que nós temos aí, né, em relação à Monarch, essa organização aí fictícia do universo do Monsterverse. E eu vou fazer toda essa série focada apenas em contar a história passo por passo aí, como foi a fundação e tudo mais da organização, para fazer uma preparação para a série que vai lançar no dia 17 de novembro aí, né, Monarch Legacy of Monsters.